Nós não paramos, não desanimamos, nós não desistimos, porque nós temos esperança no nosso Salvador. E a Bíblia fala aqui nesse texto, gente, algo muito especial nessa noite. Eu gosto de pregar essa palavra, mas eu não ia pregar ela. E aí, quinta-feira, o Senhor me deu o tema da palavra. Aí eu disse, ai, Senhor, mas não era isso não, olha, brigando com Deus. Eu queria pregar aquela outra. Ele disse, não é essa. Eu digo, tá, entendi já. A ti toda a honra e toda a glória. Então, querido, nós, quem passou já por problemas aqui grandioso, diga amém. Situações que você achou que não teria saída, diga amém. Está vendo como nós temos uma esperança? Existem situações na nossa vida que a gente acha que nós não vamos conseguir atravessar pela nossa humanidade. Nós somos humanos. Por sermos humanos, nós nos limitamos a certas situações. Nós temos medo, nos curvamos diante dos problemas e muitas vezes, tem pessoas que param mesmo diante de situações adversas. E aqui tem um texto que nós acabamos de ler, de uma viúva, que o texto diz o quê? Que ela morava em Naim, né? Viúva de Naim. E que ela estava indo enterrar o seu único filho. Olha o quadro, gente. Olha o quadro. Uma viúva que só tinha um único filho e que naquele momento ela ia enterrar ele. Existia duas multidões. A multidão que vinha com Jesus, logicamente que eles vinham alegres, satisfeitos, felizes, porque a vida com Deus, por mais que a gente tenha batalha, tenha luta, é prazerosa no nome de Jesus. Então eles vinham com Jesus, vendo as maravilhas que Jesus fazia. Mas a outra multidão vinha como? Vinha triste, vinha sofrendo, vinha constrangido pela dor daquela mulher. Mas a Bíblia fala que Jesus de longe ele avistou. E quando ele avistou, a palavra de Deus diz que ele se moveu de compaixão pelaquela mulher. E a Bíblia diz que imediatamente ele se aproximou e ele resolveu a situação. O que ele disse para ela? Depois aproximou-se, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Nessa noite, eu estou aqui na comunidade de Atos para dizer, não sei para alguém, não sei qual é a pessoa, mas hoje o Senhor vai encerrar o teu choro e hoje inicia uma nova etapa da tua vida em nome de Jesus. Quando ele chegou diante daquela mulher, querido, a primeira coisa que ele disse para ela, ele disse, não chore, o teu Salvador chegou. Quando Jesus entra na nossa história, ele muda a trajetória de vida. Ele muda. Ele chegou e tocou nela, e a Bíblia fala que ele tocou. Depois aproximou e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. O impacto de quando Jesus entra na nossa história é grande demais, gente. O Senhor pega a nossa história e vira do lado do avesso. A história daquela mulher comoveu ele, porque ela já era viúva. Naquela época, uma viúva, ela não era viúva de hoje. Geralmente, a grande maioria, lógico que ainda existe, fica amparada por alguma coisa, né? Recebe algum tipo de aposentadoria, né? Tem alguma herança. Naquele tempo não, querido. A maioria deles morria e só ficava as dívidas para pagar. Né? Então a pessoa a gente imagina o seguinte, ela já vinha de uma trajetória de sofrimento. A esperança que ela tinha era ter um único filho e esse filho vai me ajudar a viver. Aí o filho adoeceu e a Bíblia diz o quê? Que ele morreu. Ou seja, aquela mulher, ela ia enterrar o seu único filho. Que legal que fosse só isso. Ela ia enterrar a história dela. Ela ia enterrar, querido,
a genealogia dela. Ela ia enterrar todo o contexto da sua vida, porque ela não seria avó, amém? Ela não seria avó, ela nunca teria o prazer de ser chamada vovó. Quem é vó aqui, diga amém, gente. Tem prazer maior, gente? Meu Deus do céu, primeira vez que eu vi minha neta me chamando de vó, eu não sei nem explicar o que foi aquilo, gente. Quando disse bobó, que fala, meu Jesus amado, eu chorei, eu fiz tanta coisa, eu queria fazer alguma coisa, porque é um prazer, que não é a mesma coisa quando chama mamãe. Mãe é uma coisa, meu Deus do céu, né? Não sei o de vocês, mas os meus entram assim, cadê a mãe? Não pergunta se o irmão está bem, não pergunta como é que estão as coisas, é cadê a mãe? É assim, gente? Vocês se identificam? Né? Mas vó é algo assim, gente, muito prazeroso. Que Deus abençoe, que seja no tempo de Deus, que é uma coisa muito importante. Então ali ela não ia ser mais vó. Mas Jesus mudou a história dela. Jesus fez ela sorrir novamente. A palavra de Deus diz que ele tocou no caixão. Imediatamente o menino ressuscitou. E quando ressuscitou, criou o quê? Um diálogo com Jesus. Aí a Bíblia fala assim, gente, olha. Depois se aproximou e tocou no caixão que o carregava. Jesus disse, jovem, eu te digo, levante-se. A voz de comando nessa noite que o Espírito Santo traz a essa igreja é levante, frutifique, cresça em nome de Jesus. Gente, o Senhor nunca vai nos permitir paralisar. Nunca. Quando ele chegou para aquela mulher, que ele viu a situação dela, ele quis mudar a história dela. Às vezes acontece algo na minha e na tua vida, e o propósito do nosso adversário é que nós permanecemos lá, chorando, sofrendo, vivendo aquele pranto, dia após dia. E o Senhor nos chamou nesse momento para que a gente se levante e conquiste aquilo que Ele ainda não nos deu. Tem situações que o Senhor precisa nos dar um chacoalhão para que a gente se posicione diante do Senhor. E hoje eu quero ensinar para a igreja, vocês estão com um mestre, né, gente? É até um desafio pregar na frente do pastor Raifran. Misericórdia, eu quero o devocional, hein? Amém? Nesse domingo, uma grande multidão chora pela perca de algum ente querido. Pode ter certeza. Vocês estão na comunidade Atos, cultuando ao Senhor, mas em algum lugar tem alguém chorando a perca de alguém. Pode ter certeza disso. Como também em algum lugar tem alguém comemorando a conquista de alguém. Pode ter certeza disso em algum país, em alguma cidade. Tem gente comemorando uma faculdade que acabou, né? Glória a Deus, consegui, passei, ultrapassei essa barreira na minha vida, venci e agora eu vou conquistar. Mas tem gente, querido, hoje em capelas, velando alguém, e a família constrangindo, chorando de dor. Chorando de dor. Então são situações diferentes, em multidões diferentes, porém, o nosso Deus, Ele está aqui conosco nessa noite, e o nosso Deus é o Deus do tempo. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e Ele será eternamente. O que Ele fez no passado, Ele faz hoje. Ai, pastora, Jesus só operava esse tipo de coisa lá no passado, hoje não mais. O meu Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se nós tivermos fé, com certeza, Deus vira a chave da tua vida no nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus. Ele é poderoso. E hoje eu quero ensinar para vocês três princípios que nós precisamos ter no nosso coração para alcançarmos o milagre. Quem vem em busca de um milagre hoje, diga amém. O interessante é que esse texto só tem registrado ele em Lucas. É o único lugar que ele está escrito na palavra. É o único lugar. Então, a primeira coisa que o Senhor Jesus, Ele faz o milagre é pela fé. Amém? É pela fé. Jesus opera milagre na vida pela fé das pessoas.
Então não adianta o pastor Raifran orar, não adianta a pastora Cris orar, não adianta o grupo de intercessão se levantar, orar. Se você não tiver fé, as coisas não vão acontecer. Então Jesus, ele fez o milagre ali. Ele fez o milagre ali. A mulher do fluxo de sangue, ela foi curada por quê? Porque ela teve fé. Ela fez o quê, gente? Ela vivia isolada há 12 anos, mas um dia ela precisou fazer o quê? Ela precisou se levantar. Ela precisou se levantar. Às vezes nós queremos o milagre, queremos a bênção, queremos as promessas de Deus, mas nós não nos movemos. Nós continuamos parados. Ah, está difícil, eu estou até pensando em procurar outra igreja, olha. Estou pensando em procurar outra igreja, porque eu vejo os irmãos das outras igrejas, recebem tanta bênção. Mas talvez vá ver o preço que o irmão da outra igreja paga, né? Eu vou para outra célula. Na outra célula tem tanta gente contando testemunho. Eu vou mudar de célula. Não, querido, você não precisa mudar. Os problemas de dentro de nós, eles não são geográficos. Ele está dentro de nós. Ele precisa ser resolvido aqui dentro. Quando ele é resolvido aqui, a oração bate no céu e vem resposta. Quando eles são resolvidos aqui, a glória de Deus é manifesta na nossa vida. Quando nossos problemas são resolvidos interiormente, quando nós oramos, Deus responde, porque Ele é fiel, Ele é glorioso, Ele é poderoso. Então o Senhor opera milagre pela fé. Quando eu tenho fé, eu alcanço o milagre, se assim for a vontade de Deus. Amém? Que adianta Deus me dar um milagre se essa não é a vontade de Deus para mim? Ai, Senhor. Um dia desse, um irmão lá na igreja disse assim: pastora, eu descobri uma estratégia para a gente comprar o nosso terreno. Eu digo: sério, irmão? Eu achei que ele ia me dar um projeto assim, sabe? Eu vou jogar na loteria. Eu disse: está repreendido, meu irmão. A senhora está dizendo que não aceita? Aí eu disse: não, meu querido, porque eu não aceito. Não é que eu não aceito o teu dinheiro, é que eu não gostaria que você fizesse um negócio desse. Não, pastora, mas é a única forma de que tu vai ganhar. Eu tenho fé que eu ganho. Eu digo: eu tenho fé que tu não ganha. Aí ele disse: pastor, então a senhora já amarrou. Já acabou meus planos. Eu digo: eu tenho fé em Deus. Se nós agirmos em fé, em fidelidade, em obediência, no devido tempo o Senhor vai nos abençoar. Deus não anda com ferramenta de Satanás, meu irmão. Deus não anda com ferramenta de Satanás. Ainda há uma esperança para o povo de Deus. A esperança que o povo de Deus tem que carregar no seu coração é a obediência. Senhor, eu sei que eu preciso de um milagre, por isso eu vou dar em fé, andar em obediência da tua palavra, e pode ter certeza, espera, que assim como ele se comoveu de íntima compaixão por essa mulher, ele vai se comover de você. Senhor, gente, ele é diferente de nós. Nós somos humanos, né? E às vezes nós somos indiferentes com a situação do nosso próximo. Não estamos nem aí. Às vezes o camarada chora um monte de pitanga, a gente é assim mesmo. E o Espírito Santo aqui faz alguma coisa por ele, a gente fala com o outro: meu Deus, tem misericórdia de mim. Senhor, e Deus falando com a gente, e a gente guardando o quê? A provisão que a gente poderia ser canal de bênção na vida do nosso irmão, na vida da nossa igreja, na vida dos nossos líderes. Nós endurecemos o nosso coração. Aí nós queremos viver uma vida de bênção. Nós queremos que o Senhor tenha compaixão de nós. Nós precisamos andar em fé. A mulher do fluxo de sangue, ela se levantou e ela andou em fé. Ela mentalizou o milagre dela, gente. Ela mentalizou. Ela ouviu falar que Jesus passaria naquele ambiente e ela começou a exercitar a sua fé. Eu não quero que ele pare, eu não quero que ele ore por mim, eu não quero nada disso, eu só quero tocar na orla das suas vestes. E a Bíblia diz que quando ela tocou, imediatamente ela foi curada. Quando nós tocamos com fé em Jesus, nós alcançamos a graça a qual nós estamos buscando. Mas nós precisamos ter fé.
Primeiro item de receber a bênção do Senhor é a fé. Segundo princípio, pelo qual o Senhor realiza milagre. Aleluia! Diga assim comigo: Jesus também operou milagre para manifestar a sua glória. Amém? Ele opera milagre para manifestar a sua glória. No ano de 2020, eu fui acometida de uma doença autoimune chamada dermatomiosite. Do nada. Começou do nada, dormi boa, acordei doente. E fiquei 9 meses da minha vida de hospital em hospital, de médico especialista, infectologista, dermatologista, neurologista, tudo que você imaginar de gista, eu estava por lá, atrás de saber o que estava acontecendo comigo. Começou um inchaço nos meus olhos, né? Muito inchado, e uma coceira na minha pele, só que isso era insuportável. Passaram-se 9 meses da minha vida, e nesses 9 meses, quando chegou, eu vim para cá, para o Acre, inclusive, para mim, uma consulta com o Tião Viana, me compraram uma passagem, pagaram uma consulta absurda, quem conhece aí sabe, que não é qualquer valor. Fui com a doutora Judite também. Eles olharam para mim, o doutor Tião disse assim: volte para São Paulo, que aqui ninguém vai descobrir o que a senhora tem. E chegou um momento que eu dizia assim: Senhor, o meu corpo ficou só ferida. Do pescoço para baixo, aonde você imaginar, eu andava com um travesseiro para me poder sentar e ser menos dolorido. Para todo canto, para o hospital, para o laboratório, para fazer exame, para todo lugar eu ia com esse travesseiro junto com meu esposo. E aí teve um dia que eu disse assim: Senhor, eu não estou para ver nesse momento da minha vida, não foi plantação, porque eu conheço a minha plantação. Quem sabe o que planta não teme a colheita. E eu sei o que eu plantei na minha história, na minha vida. É para a tua glória? Se for para a tua glória, eu quero te dizer uma coisa: só segura nas minhas mãos e me ajuda a passar por esse deserto. Eu não quero te questionar para quê, por quê, porque o Senhor sabe para quê e por quê que eu estou passando por isso. Mas me ajuda. Fiquei 23 dias internado dentro de um hospital. E quando os enfermeiros vinham, eles trocavam meus lençóis a cada... Eles só trocam o lençol. Quem é de hospital aqui deve saber. Uma vez no dia. E já era, só no outro dia. Nos meus, eles trocavam 4 vezes por dia, porque saía uma água do meu corpo que era podre em vida. Então, se eles trocassem só, eu virava só um podridão, porque minava algo de mim que eu não sabia o que era. Quando minha família chegava para me visitar, eu ficava até constrangida, porque fedia, gente. Eu fiquei podre em vida. E aí, fiquei 23 dias, e um dia... eu acordei no hospital, estava aqui na sala do hospital, né? E aí, está aqui uma das fotos, né, que eu mandei. Tinha 9 médicos ao redor da minha cama. E aí eles disseram assim: Adriana, eu mandei chamar a sua família. Aí eu pensei, eu digo, vou morrer, né? Que quando manda chamar a família, desengana, né? Aí eu disse, mandou me chamar minha família? Ele disse, foi. Eu digo, por quê? Aí ele disse, porque a gente não sabe o que você tem, e antes que você pegue uma infecção generalizada, nós vamos lhe mandar para casa. Aí eu, ufa, pelo menos não vou morrer, né? Ainda há esperança. Aleluia! E aí eu disse, não tem como eu ficar no hospital mais alguns dias? Aí ele disse, você é a pessoa mais estranha que eu conheço, ficar no hospital mais um dia, porque eu não tinha condição de ir no banheiro sozinha. Essa doença perde a massa muscular. Então, perde o movimento do corpo. Então, eu ia no banheiro do hospital, as enfermeiras me levavam, tomava banho, elas me davam banho. E aí eu ia para casa como? Sem estrutura. Mas
Enfim, fui. E continuei andando nos médicos. E aí eu lembro que um dia, pastor Raifran, eu estava olhando no meu teto do meu quarto, assim. E aí o Senhor me deu um louvor no meu coração. E eu comecei a adorar Ele. Eu comecei a adorar e eu disse, Senhor, continua segurando nas minhas mãos, se for para a manifestação da Tua glória na minha vida. E aí eu comecei a cantar esse louvor que diz assim, ó. Tá chorando porque se você tem um Deus para cuidar de você. Gente, e aquela adoração invadiu aquele ambiente. E eu fiquei chorando, adorando o Senhor, tomando posse da cura, tomando posse da libertação. E quando eu pensei que não, meus filhos estavam dentro desse quarto comigo, eu nem percebi. Estavam lá, o João chegou, o Luiz, e entraram para lá, e eles estavam tudo orando junto comigo. E eu disse para eles, hoje, eu quero que vocês escrevam esse dia, anote aí no celular de vocês. Hoje, eu fui curada. Hoje, Deus derramou uma bênção sobre a minha vida. Aí, em seguida, na semana, fui para a fundação. E quando eu cheguei lá, tinha um protocolo preparado já, né? De uma cadeira de roda. E eles disseram, olha, Adriana, vamos agilizar, porque no SUS você sabe como é que é, né? Tudo demora muito. E você, em 6 meses, vai estar em cadeira de roda, porque a tendência é essa. Essa doença, ela é degenerativa, ela vai atrofiando a sua fibra muscular. Como você não aguenta andar, a tendência é cada dia piorar. Aí eu disse, e o que eu tenho que fazer para me receber essa cadeira? Aí ele disse, você tem que assinar aqui. Eu disse, eu vou assinar esse papel aqui? É. Eu disse, não vou não. Por quê? Eu digo, porque eu não vou decretar essa derrota na minha vida. Eu vou andar para todos os lugares até o último dia da minha vida. Eu já fui curada. E ele disse, você está indo no outro médico? Eu digo, não estou não, é Jesus que me curou. Aí ele deu um sorriso assim, meio de deboche, né? Beleza, e disse, então você que sabe, tudo demora. Se você pedir hoje, é capaz de você ficar 1 ano esperando. Eu disse, se eu tiver que ficar com 1 ano, eu aprendo a andar de novo. Fui-me embora para casa. Quando eu voltei no médico, eu voltei sozinha. Eu pedi um Uber, meu esposo estava dormindo. E aí eu era bem cedinho, né? Frio, eu digo, eu não vou chamar ninguém não, hoje eu vou sozinha. Saí, descendo a escada, me segurando, fui. Quando eu cheguei lá, eu digo, doutor, eu estou voltando a andar. Ele disse, cadê seus filhos? Eu digo, hoje eu não trouxe nenhum. Você veio só? Eu digo, eu vim só. Aí eu entreguei as tomografias para ele, entreguei tudo, né? E quando eu entreguei essa tomografia para eles, ele disse assim, não tem como você estar andando com o quadro que você está vivendo. Esse exame diz totalmente o contrário do que você está passando aqui na minha frente. O que ele disse aqui é que você tinha que estar atrofiada. Eu disse, doutor, ele é. Digo, mas eu não estou. Porque pelas suas pisaduras, pelas pisaduras de Jesus, eu fui curada. Fui curada. Gente, eu tomei posse da cura, era assim, dizendo, eu não sei se alguém aqui falou comigo, mas perguntava assim, Adriana, como é que você está? Eu dizia assim, há dias bons e dias ruins, mas o Senhor está em todos eles. E o Senhor está em todos os dias da nossa vida. Seja Ele bom ou seja Ele mau. Ele está conosco, independente da circunstância que eu ou você viva. O Senhor é bom em todo o tempo. Ele é bom. Ainda há esperança para o povo de Deus. A esperança é que você creia que o nosso Deus é um Deus vivo e um Deus poderoso. E Ele paralisa a tua dor. Nós só precisamos crer nesse Deus. Às vezes nós acreditamos em tudo, menos num Deus Todo-Poderoso. Olha aqui. Isso aqui foi quando eu fiz 50 anos. Fiquei com a raiva quando fizeram essa festa, gente. Eu digo, gente, isso é um absurdo. Eu ia fazer um book, gente. Meu sonho era meus 50. Ia fazer um estadalhaço, quem me conhece sabe. Olha isso. Parecia uma lutadora de sumô. Cadê a outra? A outra. Gente,
Eu não estou aqui querendo mover o coração de ninguém. Eu estou aqui apresentando para você um Deus que paralisa um fúnebre. Um Deus que cura a enfermidade incurável. Um Deus que pode todas as coisas naquele que nos fortalece. É esse Deus. O nosso Deus, ele é poderoso. Nós minimizamos o poder de Deus. Nós acreditamos que Deus pode curar uma dor de cabeça, mas não pode curar um câncer. Nós acreditamos que Deus pode fazer coisas pequenas, mas as grandes não. Não. Gente, o nosso Deus é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Porque Ele é Deus. E eu dizia, Senhor, se o Senhor ainda tem um propósito na minha vida, se eu ainda tenho vidas para tocar, se o Senhor tem algo para me fazer nessa terra, não permita que eu morra. E assim eu estou aqui. Se eu estou aqui até agora, a senhora ficou curada completamente, eu tenho toda uma sequela. A cura chegou, mas a sequela ficava. E eu tinha tudo, pastor Raifran, para me viver em cima de uma cama, mas eu não aceito. Eu não aceito isso. Eu lembro que quando no auge da doença, as enfermeiras me deram a pastora Cris, a enfermeira, ela vai saber o que é. Elas me deram umas fraldinhas cirúrgicas. Elas são mais ou menos uma toalhinha de bebê. Uma fraldinha de boca de bebê. E elas me deram pacotes e mais pacotes, porque aquilo é caro para comprar. E me deram um creme. Um creme cicatrizante. Ele parecia um gel, então ele refrescava. Eu enchia aquelas fraldas daquele gel e eu colocava no meu corpo inteiro. Mandei comprar um body. Quem é mulher sabe, quem não é mulher também sabe. Que a sua esposa deve ter um guardado lá. Bem grande, e eu vestia aquilo e ia colocando as fraldas. A Fernanda ia me ajudando a colocar. Eu descia, eu pregava, eu fazia o culto todinho, eu fazia intercessão e depois eu ia para casa. Quando eu chegava em casa, aquilo ali era o limite. Eu tinha que tirar aquilo. Mas eu nunca deixei de fazer uma célula, eu nunca deixei de pregar num culto, porque eu estava doente. Porque eu não me via doente, eu me via, em nome de Jesus, curada. Lá na igreja, menina, é complicado alguém dizer, não vou para a igreja agora, né? Porque eu estou com dor de cabeça. Dor de cabeça? Aí, não, eu acho que eu vou, né? O culto agora, a maioria dos cultos agora é 1 hora, né? Principalmente na semana. É rapidão, passa, né? Eu digo, acabou. Eu não preciso mais falar muita coisa, gente. Não preciso mais falar muita coisa. Mas não era para a minha glória, não. Era porque o Senhor, Ele usa coisas desastrosas na nossa vida. Às vezes a gente acha assim, meu Deus, por que eu estou passando tal situação? Para Deus glorificar o seu nome através da sua vida. As tempestades que o Senhor envia para nós, que é permitido na nossa vida, elas são pedagógicas. E nós precisamos aprender a ser ensinável no meio dela. Como que Deus vai manifestar a sua glória se os filhos de Deus são blindados, não pode passar por problema? Gente, esse problema não vem para nos destruir. Pelo contrário, ele vem para nos ensinar a amadurecer, a crer num Deus que tudo pode. Que tudo pode. E Ele pode mesmo. Não é uma historinha que eu estou tentando comover ninguém. É que o nosso Deus tudo pode. Pode todas as coisas. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo Deus. Então aprenda uma coisa nessa noite, a luta na minha vida e na sua vida, que é para a manifestação da glória de Deus, para a glória do nosso Deus, para que o Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Deus. E a terceira coisa pelo qual o Senhor manifesta milagre na nossa vida, Jesus curava por compaixão. Mateus 14, 14. Se puder abrir aqui para mim, eu agradeço. Espera aí, deixa eu ver se é Mateus ou é Marcos. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Louvado seja
Diz assim a palavra. Quando Jesus saiu do barco, viu tão grande multidão, teve compaixão dele e curou os doentes. Amém? Terceiro item é que o Senhor cura por compaixão de cada um de nós. O Senhor faz milagre por compaixão diante de nós. Às vezes nós achamos que o Senhor é indiferente às nossas situações. Ai, meu Deus, Deus esqueceu de mim. Às vezes vem um encardido lá do seu trabalho e pergunta assim, rapaz, tu é crente, tu só vive na batalha, tu só vive na provação. Aí você, de rebater com sabedoria, não com estupidez nem com ignorância, você recebe. É mesmo, meu Deus do céu, eu sou um coitado. Eu sou um camarada sem a graça de Deus. Olha, gente, realmente, meu amado, eu tenho passado por provação, mas você vai me ver em vitória, em nome de Jesus. Porque eu creio num Deus poderoso. Amém? Amém? Então, os problemas, quando vêm na nossa vida, o Senhor não é indiferente. Teve um momento que o discípulo estava no barco, e o barco estava para naufragar. Jesus estava no barco. Em nenhum momento da minha vida, dessas lutas que eu passei, eu me senti só, porque Deus levantou um exército de pessoas para me auxiliar. Dos 4 cantos dessa terra, chegava recurso para que eu continuasse, para que eu não parasse. Gente, às vezes eu olho, pastor Raifran, a história da mulher do fluxo de sangue foi exatamente a minha. Os recursos acabaram. Nós não tínhamos mais para onde tirar, não tinha mais de onde. Eu ia no médico, pastor Manuel, um hidratante deste tamanho, 280. A gente usava praticamente, no máximo 3 dias acabava. Qual é a pessoa que tem esse recurso? Fraldas, os cabelos caíram, corpo cheio de coceira toda hora. Ah, sabonete tal. Uma vez eu fui comprar um sabonete, era R$84. E eu disse, é a caixa? Aí a moça, não, é só um. Eu digo, misericórdia, Jesus. Eu digo, não, me dê esse aqui mesmo. Aí o Nando dizia, mas o médico não passou esse. Eu digo, mas eu não posso comprar esse. E eu vou orar, e esse aqui vai fazer o mesmo efeito. Gente, nós precisamos profetizar a bênção do Senhor na nossa vida. Há ainda esperança para aquele que não tem fé. Se você não tem fé nessa noite aqui, eu vou orar, porque você já tem fé. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, foi lhe dado uma porção de fé. Só que tudo precisa ser exercitado dentro de nós, para que ela cresça, para que ela avance, para que ela multiplique dentro de nós. Então a fé, ela foi dada para cada um de nós aqui. Todos têm sua porção de fé. Agora nós precisamos andar em fé. Ah, eu tenho fé em Deus que a minha mãe vai me abençoar. Você tem fé em Deus? Não, você tem fé na sua mãe. Eu tenho fé em Deus que o pastor vai ter misericórdia de mim. Você não tem fé em Deus, você tem fé no pastor. Eu tenho fé em Deus que o irmão fulano de tal vai lembrar de mim. Não, a palavra de Deus diz que quem lembrou de Ana foi Deus. É o Senhor que lembra. Gente, nós humanos, chega uma hora que as fontes secam. Nós não temos mais como fazer nada. Mas o nosso Deus, a palavra de Deus fala que Ele é uma fonte inesgotável. Quanto mais Ele nos dá, mais Ele tem para nos dar. O que nós precisamos é ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Nós precisamos é ter um relacionamento de santidade diante do Senhor. Gente, olha, teve mais ou menos uns 3 meses atrás que eu comecei a assistir uns podcasts a respeito de oração. Meu Deus do céu, eu fiquei tão sensível à voz do Senhor, porque foi tremendo aquela série de podcast que eu assisti. Porque a gente percebe que o nosso Deus é tão vivo quanto o nosso irmão que está do nosso lado. Ele é um ser que anda contigo todo momento. Todos os momentos, Ele mora dentro de nós. A presença dEle está conosco em qualquer circunstância da nossa vida, sendo ela favorável ou não, o nosso Deus é conosco.
Ele sempre vai se compadecer de nós, da nossa história, do nosso estilo de vida. Ele sabe quando a nossa fonte secou. E é a hora que ele entra. E a gente se desespera porque nós não temos fé suficiente. E eles ensinavam muito a respeito de orar e Deus responder. E falar com o Senhor como Pai. Como Pai. Como realmente Ele é o nosso Pai. Antes de eu correr para 4 cantos da terra, eu preciso lembrar que eu tenho um Pai. E quando eu destravo essa chave, gente, não tem que me segure mais, porque o Pai, Ele sabe a necessidade dos seus filhos. Consagre os seus dias ao Senhor e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Mas às vezes nós acordamos e já começamos a maldizer dentro da nossa casa. Falei palavra contrária. O menino não quer se acordar, a gente já grita com o menino. É um inferno mesmo essa casa. E a gente começa a falar palavra ruim. Eu lembro quando eu perdi meu esposo. A minha casa, pastora Cris, ficou assim, parecia que ela era preta. Mas não porque ela era pintada de preta, mas porque tinha uma tristeza dentro de casa. Aí um dia, eu acordei assim, meia virada do lado do avesso. Liguei um som, liguei uma TV que eu tenho lá em casa, coloquei lá no YouTube, coloquei louvor de adoração. Abri as janelas e a minha filha disse, mãe, o que a senhora vai fazer? Eu digo, hoje eu vou fazer uma faxina. No físico e no espiritual. Eu só vou dar uma voz que esses demônios de tristeza, de solidão, de derrota, eles vão sair daqui um por um em nome de Jesus. Porque Deus não ia permitir tal situação para me destruir. Nunca Deus vai permitir algo na tua vida para te destruir. Não, gente. Ele é fiel. Ele é Senhor. Ele é Pai. Ele é misericordioso. Ele é bondoso. Mesmo nos sentindo fragilizado diante de tudo isso, mas nós não podemos deixar Satanás, inimigo das nossas almas, tomar a situação para ele. Quando nós esquecemos que o Senhor, que a alegria do Senhor é a nossa força, nós esquecemos de glorificar o nome do Senhor. Se o Senhor levou, é porque Ele tinha um plano. Encerrou aqui. O Salmo 139 diz o quê? Que nós nascemos com nossos dias contados. Mas aquilo ali estava acabando comigo. E eu comecei a colocar louvor. Eu acho que foi a manhã inteira. Terminou, o ambiente era outro. O ambiente era outro. Dentro da nossa casa, dentro do nosso altar, dentro do nosso lar, no nosso trabalho, seja onde você estiver, um ambiente tem que ser um ambiente de conexão com Deus. Nós não somos daqui, igreja do Senhor. Nós estamos aqui de passagem. E logo em breve o Senhor vai nos buscar. O Senhor levará a sua igreja. Por isso nós precisamos estar preparados para ir com Ele. Nós não somos daqui. Quando nós começamos a colocar os nossos olhos nas coisas daqui, pode ter certeza que nós estamos fadados ao fracasso. Porque no Instagram, queridos, as pessoas só colocam foto bonita. Você já viu alguém colocar foto feia? De derrota. Hoje eu fui derrotado. Colocou? Coloca, gente. Não. Ninguém coloca uma foto de uma família destruída. Coloca? Só coloca uma foto da família. Parece aquelas fotos de margarina, né? Aquela mesa linda. Aquelas mesas postas que hoje é lindo, maravilhoso, né? Só coisa legal. Aí quem não tem, olha e diz, ai meu Deus, eu nunca vou ter uma família linda assim. Às vezes você nem sabe o que é depois da foto. O mundo digital trouxe coisa maravilhosa para nós. Mas também trouxe coisa difícil. Viu? Eu aconselho muita gente aqui, lá, por tudo que eu canto. Aí às vezes uma me diz assim, pastor Raifran, eu queria meu casamento igual a da fulana. E eu sei o sepulcaiado todo de lá. Eu digo, oh Deus, tem misericórdia, Senhor. Não sabe da missa a metade. Quando eu congregava com o apóstolo Antônio José aqui na estação ainda, eu fui fazer um discipulado e a moça disse assim, contou as lutas dela no casamento, e eu ouvi, né?
Aí eu disse assim, qual é o perfil de casamento que tu queres? Aí ela disse assim, o perfil do fulano de tal e da fulaninha. Aí eu disse, sério? Por que tu não busca um perfil dentro da palavra de Deus para ti? Não, eu queria meu casamento igual ao dela, porque o marido dela abre a porta do carro para ela entrar, ela entra, é tão lindo, eles fazem muitas compras junto, olha os princípios, onde era, tudo raso. Aí eu fiquei ouvindo tudinho, né? Calada, com nó na garganta, com a vontade de dizer assim, aquele mesmo cara que abre a porta do carro para ela entrar, é o mesmo que esmurra a cara dela. Aquele mesmo camarada que abre e coloca o tapete para ela andar, é o que abusa psicologicamente dela. Mas, eu era discipuladora, eu ouvi o segredo e já jogava no mais profundo mar, né? A gente tinha que ir levando o quê? Na palavra, orientando. Mas uma hora veio à tona. E a semana passada nós tivemos esse mesmo discipulado e ela disse assim, meu Deus, como eu amadureci, como eu cresci. Olha, com quem eu queria que o meu casamento fosse baseado. Eu digo, e agora está pior, filho. Porque agora tem o Facebook, tem o Instagram, e tem mais um bocado de coisa que eu nem tenho conhecimento, né? Que as famílias é linda, que as casas é linda, as células é linda, a igreja é linda, é tudo lindo. Você não sabe da realidade, né? Você não sabe da realidade. Eu queria tanto ser do pastor, fulaninho, é que ele é tão legal. Deus te deu um pastor. E uma pastora. A minha filha, ela tem 28 anos. Fernanda. Fernanda, vamos visitar a igreja para nós aprender alguma coisa, aí nós vamos. Quando ela volta, ela me chama de mulher, né? Ela diz assim, mulher, tu sabe que a maioria ali, aquela toda ferramentada lá, é porque tinha muito visitante, tá? Visitante de outra igreja, pastor, de tudo quanto era igreja. A realidade ali é outra, tá? É osso igual a nossa. Tem que ralar, tem que trabalhar, tem que reunir, tem que pagar preço. Senão não. Eu digo, menino, deixa menos sonhar. Pelo amor de Deus, não acaba com a minha vida. Não, porque tu, mãe, tu já vem achando que ali é perfeito. Ali não tem perfeição, não. Perfeição é na glória. Perfeição é só na glória. E é verdade. Você vê os Instagram, gente, a gente fica doidinho da cabeça. Meu pai, pelo amor de Deus. Por que só a minha família não dá certo? Por que só a minha casa que não dá certo? Por que só lá em casa que o negócio não rompe? Não, querido. É o Instagram que está dizendo isso, tá? A palavra de Deus, ela diz assim, no mundo tu terás aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mundo é batalha, é guerra. A palavra de Deus, ela nos traz segurança, paz e renovo. Mas nós precisamos lutar contra as armadilhas do nosso inimigo. Nós precisamos lutar. Qual é a luta que nós precisamos ter? Para nós termos uma vida em obediência à palavra de Deus. Em obediência. Gente, quando eu obedeço a palavra de Deus, fica fácil orar. Quando eu obedeço a palavra de Deus, fica fácil dizimar. Quando eu obedeço a palavra de Deus, fica fácil adorar. Quando eu obedeço a palavra de Deus, é fácil demais eu viver uma vida com Deus. Pastor Raifrão, uma vez, ele nem lembra disso, igual eu não lembrava que eu dizia para ele que ele ia ser um pastor. Nós estávamos lá, eu era líder do Labareda de Fogo, né? Fizemos um jejum de comer carne. Não comia carne. Minha filha também, quando entregava esse jejum, nós saía correndo atrás desses churrasquinhos, desse Julião, aonde tiver, nós comia. Aí, ele chegou para mim assim, e disse, vocês estão de jejum, é, Adriana? Eu digo, estamos. De carne. Eu digo, é. Aí ele disse, por que vocês não fazem jejum de pecar? Eu olhei, eu digo, ele está me chamando de pecadora. Eu não acredito. Gente, aí eu fui para casa com aquela frase. Eu digo, é verdade. Se nós fizermos jejum de pecado, pronto, a unção de Deus, vamos dançar, o fogo vai descer. Não precisa não estou falando aqui do jejum, que você quiser jejuar, pode jejuar, irmão. Tá? Estou só dando um exemplo. Mas é uma verdade. Se nós jejuarmos contra o pecado,
As vitórias do Senhor vai ser algo gradativo na nossa vida. Cada estação vai chegar o tempo de Deus na nossa vida. Vai chegar. E vai ser uma bênção, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Porque o Senhor tem compaixão de nós. O Senhor, Ele não é indiferente com a minha e com a tua situação. Deus, Ele é bom. A Bíblia diz que Ele é rico em bondade. Aleluia! Ele é rico em bondade. E o Senhor não é bom como eu e você. Eu só sou bom para quem é bom comigo. Deus é bom para todos. E em todo tempo, Ele é bom. Ele é bom se eu acerto, Ele é bom se eu erro. Ele é bom se eu perco, Ele é bom se eu não perco. Ele é bom, Ele não muda a sua essência. Deus é imutável. Nós mudamos, mas Deus não muda. Deus não muda. E Ele está aqui nessa noite para te dizer que há esperança para a tua família. Há esperança para a tua vida. Há esperança para o teu casamento. Há esperança para o teu filho. Há esperança de Deus na tua vida. Porque Ele é a nossa esperança. Ele é o dono de todas as coisas. E Ele contempla a oração que estiver sendo feita nesse lugar. Então creia que o nosso Deus está aqui nessa noite. E Ele vai te abençoar no nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Que as horas já passaram, né, gente? Deus de misericórdia. Amém? Talvez você entrou aqui nessa noite, queridos, meio que desanimado. Só não dá certo para mim. Nessa noite eu quero dizer para você que por mais que as tempestades tenham chegado na sua casa, eu tenho vencido a minha. Amém? Eu tenho vencido a minha. E você vai vencer também. Porque o mesmo Deus que tem me fortalecido para vencer, Ele está aqui e vai te fazer vencer também.